A dor não é só um incômodo. A dor muda quem você é. Ela rouba sono, concentração, rouba o humor, drena a sua vida. E o pior é que muita gente ouve que é exagero, que é psicológico, que é frescura, que tem que aprender a conviver com ela. E hoje eu vou te explicar de forma simples o que é a dor, por que algumas dores incapacitam tanto e por que viver com dor não deve ser normalizado. Eu sou Kaique Ribeiro, médico clínico, e bem-vindo ao Guia do Paciente. A dor não é algo que acontece só no local do machucado. A dor é uma experiência que envolve o corpo, os nervos e o cérebro. Tecnicamente, a dor é um sinal de alerta. É o corpo dizendo: tem alguma coisa errada aqui! De maneira simples, é quando ocorre um estímulo doloroso que ativa os sensores chamados nociceptores, que mandam um sinal pelos nervos, e esse sinal sobe pela medula, que só vira dor quando o cérebro interpreta. Então, sem cérebro, não existe dor. Dito isso, saiba você que nem toda dor é igual. Entender isso muda completamente o tratamento. Então, por exemplo, nós vamos ter as dores nociceptivas, que é uma dor causada pela lesão ou pela inflamação naquele local mesmo, que é um dos tipos de dores mais comuns. Então, quando você tem, por exemplo, uma batida, um trauma, ou você tem, por exemplo, uma dor muscular, quando você aperta aquela região, você aperta os nociceptores, eles caminham pelos nervos, chegam no cérebro e você interpreta como dor. Então, você pode também ter dor após uma cirurgia, uma dor articular, pensando, por exemplo, numa artrite, numa artrose, ou até mesmo uma dor abdominal, uma dor inflamatória, como, por exemplo, apendicite. Esse tipo de dor a gente trata de uma maneira. Mas também existe a dor neuropática. Aqui o problema não é no músculo ou no órgão, né? Por exemplo, no apêndice. Aqui o problema é no nervo, é na condução. Um exemplo bem clássico que eu atendo muito no consultório é a hernia de disco. A hernia de disco, ela causa uma dor mista, na realidade, né? Um combinado, um pouco de dor nociceptiva com dor neuropática, né? A maior parte dela é uma dor neuropática. Então, o que ocorre é o seguinte: quando você tem aqui ocorre uma hérnia que irrita as estruturas neurais ali. Então ali você tem os discos vertebrais, correto? Funcionam como amortecedores na sua coluna. Quando às vezes você tem um desgaste ali das suas vértebras, junto às vezes com uma sobrecarga, né? Às vezes o sujeito é pedreiro, pega muito peso, você tem uma protrusão daquele conteúdo ali da medula, né? O núcleo pulposo, e ele hernia e comprime um nervo que sai da medula. E essa hérnia ela também vai irritar também os ligamentos, ela pode irritar a musculatura ali, as articulações facetárias. Então, por isso que ela acaba sendo uma dor de origem mista, né? Então você pode evoluir ali com muita dor local. Então, uma dor lombar muito forte, às vezes uma dor cervical muito forte. Eu sofria muito de dor cervical. Geralmente dores que pioram com o movimento, que melhoram quando você fica quietinho, fica em repouso, fica deitado, fica sentado. Geralmente é uma dor de caráter em pressão ou em peso também. E essa é uma dor que incomoda, tá? Você também pode ter uma dor ciática, né? Que tem basicamente o mesmo mecanismo, né? Então, a diferença é que você vai ter uma hérnia comprimindo o nervo ciático, que é o nervo que sai ali na altura da coluna lombar e que vai irradiar para toda a coxa e para a perna da pessoa, até ali a pontinha do pé, tá? Na parte de trás da coxa e da perna da pessoa. Muito por parte da degeneração dos discos intervertebrais, né? Então, e a hérnia ocorre, como eu falei para vocês, o tempo mesmo vai passando, vai desgastando ali naquela nossa articulação, porque a gente vai flexionando e fazendo extensão e flexão na cabeça. E também com o próprio envelhecimento, né? Então, a partir dos 30 anos, acredite, mais novo que a gente seja, a gente começa já a ter o organismo já envelhecendo, né? Então, o disco vertebral, ele começa a perder água, perder elasticidade, perder capacidade de absorver o impacto. É quando ele fica fraco e o anel fibroso enfraquece, facilitando a protrusão, né, a projeção do núcleo pulposo, causando a compressão do nervo, trazendo dor. Essa é a principal causa, né? Mas tem, como falei para vocês, a causa também de sobrecarga mecânica repetitiva. Então o sujeito trabalha pegando peso, faz muita flexão e rotação da cervical, por exemplo, né? Eu acabei me machucando no jiu-jitsu,
estava tão empolgado na época que estava treinando para competição no jiu-jitsu e esqueci de fortalecer a musculatura na academia. Então, juntei a musculatura enfraquecida, usando muito a articulação, jogando muita sobrecarga, tive uma protrusão cervical, né? Não chegou a ser uma hérnia propriamente, mas me causava muita dor. E junto a isso, também temos as posturas inadequadas, né, no trabalho, às vezes profissões que ficam muito numa posição, né, como motoristas. Atualmente a gente fica muito mexendo no celular, com a cervical flexionada também. Nosso corpo não foi preparado para isso. E também existem outros fatores, inclusive eu fiz um vídeo sobre hérnia cervical, se você quiser se aprofundar sobre esse tema, e também se você tiver, deixa o vídeo aqui na descrição se você quiser assistir. E também existem outros tipos de dor, como a dor de neuralgia, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, quando você tem uma dor que afeta diretamente o nervo, né? Nesse caso o nervo da face, as pessoas têm muita dor, uma dor assim muito bizarra, ou por exemplo uma dor pós-herpética, né? Às vezes o paciente tem infecção por herpes zoster, né? Essa é uma infecção ativa, né? Mas às vezes acontece que o paciente que tem herpes zoster acaba evoluindo depois com essas sequelas, com essa dor neuropática que fica às vezes por anos ou até para sempre. Que é uma dor que incomoda, uma dor em choque, uma dor em queimação, uma dor de formigamento que muitas vezes é incapacitante. Então a gente não pode simplesmente ignorar esses tipos de dor. Também existe a dor de origem funcional ou centralizada. São dores que não aparecem nos exames, como por exemplo, enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça que incapacita. A pessoa tem que ficar num local escuro, tem que tomar um monte de remédio, não consegue fazer nada. Ou às vezes a paciente apresenta uma dor abdominal crônica de muito tempo. Ah, doutor, eu tenho uma dor desse lado aqui, ó, que sempre dói, sempre me incomoda, eu tomo Buscopan, já fiz endoscopia, colonoscopia, e não acho, já fiz tomografia e não acho problema. Muitas vezes são dores que são geradas, por exemplo, de mulheres que fizeram cesárea, né? Então temos um componente pós-cirúrgico aí que deixou uma sequela. E fora outros tipos de dor, dores que precisam ser investigadas. Outro exemplo também é a fibromialgia. Muitas mulheres, principalmente, sofrem de fibromialgia. É uma dor nociplástica, que a gente chama. É uma dor por sensibilização central. Isso significa que não há uma inflamação ativa acontecendo, como o primeiro tipo de dor, que é a nociceptiva. E também não há nenhuma lesão que explique a dor, por exemplo. Mas essa mulher ela tem um sistema nervoso que está hiperreativo a estímulos normais, que são percebidos, só que o cérebro percebe como doloroso. E isso atrapalha a vida. Isso drena a energia da pessoa. Então o cérebro fica hipersensível e ele passa a interpretar estímulos normais como estímulos dolorosos. Isso é desesperador. Então não aparecer algo no exame não significa que não é real. E eu sou o exemplo vivo disso. Agora falando como paciente. Eu, há cerca de 3 anos, comecei com uma dor cervical que me incomodava muito. Era uma dor cervical que começou leve, como se fosse uma pressão e irradiava para o trapézio. No começo eu achava que era normal, depois foi piorando, até que ela chegava no ponto de me incapacitar. Então eu tinha dor quando eu acordava, dor durante o dia, dor durante o trabalho, dor para dormir, dor que me acordava enquanto eu dormia. Era uma dor que drenava a minha energia, de fato. E veja você o meu corpício. Eu tenho 30 anos. E na ressonância magnética, que como bom médico pedi para mim mesmo, veio uma discreta protrusão e um desgaste ali entre C3 e C4, na coluna cervical. Pequena no exame, mas grande na vida. Isso foi muito interessante, porque essa percepção e essa experiência da dor me mudou muito como médico. Fui atrás de um ortopedista, levei meu exame, o ortopedista olhou e falou, cara, não vejo nada muito relevante aqui. Vou prescrever para você acupuntura e fisioterapia. E falei, pô, beleza, vou fazer. E eu fiz mesmo. Fiz acupuntura, fiz fisioterapia durante uns 6, 8 meses e não melhorei. Aí eu fui atrás de um neurocirurgião, né? Falei, pô, vou ver um cara que entende de coluna, de nervo e tal. O cirurgião olhou pro meu exame, putz, isso aqui, você não tem nada. Putz, você não tem nada. De longe, essa é a frase que nenhum médico deveria proferir para um paciente. Acho que é a frase que mais dói na alma de um paciente. Né? Tô 3 anos ali com dor, me incapacita, eu estou buscando ele, é porque realmente tem alguma coisa. E aí eu fiz tudo que você imagina que eu fiz. Fiz botox, tomava pregabalina, fiz infiltração e não tive melhora. Até que então eu decidi procurar um fisiatra, que é um médico da dor. Um médico que olha para a dor de uma maneira diferente dos outros. Até porque, como a gente está aprendendo aqui,
A dor é uma experiência até um pouco subjetiva, né? Como é que você mostra a sua dor? Né? A dor é muito subjetiva, é como o seu cérebro interpreta e como você está sentindo. Então, existe uma complexidade e uma subjetividade também para o entendimento dessa dor. Entender ela de uma maneira mais ampla te ajuda a tratar ela melhor, para poder investigar ela de uma maneira mais direcionada e mais assertiva também, para você voltar a ter a sua funcionalidade da tua vida normal, o mais próximo do normal possível. E eu encontrei o Dr. Vitor Leite, que me apresentou uma solução que mudou minha vida. A gente tentou fazer infiltração, não deu certo, tentamos manejar de uma maneira menos invasiva, mas ele me apresentou a risotomia por radiofrequência pulsada, que é um procedimento feito em centro cirúrgico, tem que ser sedado, é um procedimento um pouco complexo, né, por conta até da região que era, né, um pouco mais alta, mas também é possível fazer para pacientes que têm hernia de disco, tem dor lombar, né, então uma região um pouco mais baixa tem um pouco menos risco, né, onde é introduzida, né, a cânula de radiofrequência ali na região ali dos gânglios sensitivos que saem da medula. Essa temperatura vai até 40 graus de maneira pulsada e ela desnatura os receptores, né, de dor que estão ali na região e altera os sinais de dor que fica enviando lá para o cérebro. E essa foto foi a foto do meu retorno, após algumas semanas do procedimento, né? E, cara, foi uma vitória, assim, né? O convênio, primeira vez, liberou, depois no outro convênio que eu tinha mudado, acabou não liberando, tive que fazer particular, mas deu certo. Consegui voltar a viver com brilho, né? Com vontade de viver, não viver drenado. E hoje eu sou outra pessoa, mas cuidado com atalhos. Não é porque eu fiz o procedimento que eu relaxei, muito pelo contrário. Depois do procedimento que eu me entreguei mais ainda a uma vida disciplinada. Então, treino na academia 4 vezes por semana, faço jiu-jitsu 3 vezes por semana, faço natação 1 vez por semana e me alimento bem na medida do possível, né? Justamente por medo de voltar àquela condição da fragilidade da musculatura cervical e voltar a sentir dor, até porque eu continuo fazendo jiu-jitsu e eu nunca vou parar de fazer, se Deus quiser. Então eu sou a prova viva que um exame pequeno não significa sofrimento pequeno, pois mesmo eu sendo novo e tendo um exame que não justificava a minha dor, eu tinha uma dor que me incapacitava. Uma dor que cansava, que roubava minha energia, até que eu encontrei um tratamento que fazia sentido para mim, depois de muita insistência. E olha que eu sou médico. Então eu quero deixar um recado para você do fundo do meu coração, tanto como médico como paciente. Não desista no primeiro médico que você passar. E também não desista se alguns tratamentos não funcionarem para você. Alguma hora, algo vai funcionar. A dor não é só um incômodo. A dor muda quem você é. Eu sou Kaique Ribeiro, médico clínico, e obrigado para você que ficou até aqui. Te peço que deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.